eu quero saudar meu amigo Paulo Garcia, saudando o meu amigo Paulo Garcia. Olha só, o pessoal está fazendo até rima. Bom dia, Quintão, que não nos deixou na mão. Vamos lá. Bom dia, Quintão, tudo bem? Bom dia, nobre Alfredo. Parabéns pelo belíssimo trabalho. E na sua pessoa eu cumprimento as centenas de milhares ou milhões de seguidores que o amigo conquistou. Eu saúdo na sua pessoa cada um dos seguidores e vamos para frente que atrás é gente. E muita gente, e gente sem muita, sabe, olha, sem muita qualificação. Vamos, em primeiro lugar, fala quem é o Quintão para o pessoal saber. Eu sou Mauro Quintão, eu pedindo aí até uma ponderação na fala do amigo Alfredo, sou de Ferros, nasci aqui na região, estou na fazenda nesse momento, e do outro lado do Rio Santo Antônio, ali na frente, 200 metros, pertence à Conceição do Mato Dentro. Então, se saltar a ponte, a gente está em Conceição do Mato Dentro, onde é uma região muitíssimo interessante nesse momento aqui em Minas Gerais, e depois a gente vai falar sobre isso. Eu trabalho com comunicação há muito tempo, sou consultor imobiliário na área de compras judiciais, mas quando o mercado está ruim, fica difícil fazer negócio pensando em liberar o imóvel daqui a 2, 3 anos com o cenário certo. De forma que trabalho com comunicação há muito tempo por amor, rapaz. E o que está acontecendo agora aqui no Brasil, infelizmente, nós já prevíamos antes, falamos antes, lutamos contra o sistema antes, na época do Enxada Neles, tinha uma passagem pela Band, depois do Enxada Neles, tivemos que tirar do ar, porque vinculou-se muito ao Bolsonaro, vinculou-se muito à Operação Lava Jato, que tinha a Operação Lava Jato quase todos os dias, que está ocorrendo agora. Liga a televisão 6 horas da manhã, o telefone prende a mala, só não apareceu o dinheiro da cueca ainda, mas está uma vergonha, está repetindo o que aconteceu anos atrás. Hoje, em 2020, nós concorremos a majoritária em Belo Horizonte, eu, enquanto presidente municipal do PRTB, naquela época, do Levi Fidelis ainda vivo, o general Mourão era o vice-presidente da República, e eu também era secretário estadual do PRTB e delegado nacional. E abriu espaço para o Bruno Engler, candidato do Bolsonaro à época, que não tinha partido, estava sem partido. Ele, no primeiro momento, muito feliz, vou simplificar aqui, muito feliz, que bom, né, que o Bolsonaro pode vir no primeiro turno, no segundo ele vem. Mas passou a semana, entrou areia, ou melhor, entrou minério. Né? Então, sabe-se, hoje nós temos 2 problemas aí para fazer previsão do futuro da política em 2026. Para começar, a política é incerta, igual o Lula. Cada hora você olha para de um jeito. Ainda mais com esse problema do INSS e o problema da mineração em Minas Gerais, que a esquerda tem poder, tem munição e a direita também tem. Processo da justiça demais. Então, nós concorremos e tivemos depois um desencontro. O Bruno Engler tentou me tirar e ofendeu muita gente, e nós ainda ficamos em segundo lugar. Se tivéssemos mais preparados, até o próprio presidente da República talvez hoje estaria como presidente da República ainda. E após esse trauma, o Nicolas, inclusive, foi eleito na nossa chapa. Né? Mas o sistema não deixou. Hoje eu não trabalho contra o sistema, eu afastei por um tempo e voltei para quando o PRTB sofreu intervenção, me chamaram, eu fui, participei, apresentei a 4ª chapa em nível nacional, vencemos, agora nós estamos esperando aí uma definição aqui em Minas Gerais. Quintão, deixa o seguinte, aqui já perguntaram o seguinte, já tem uma pergunta, né? A viúva do Fidelix é bem chegada ao ministro relator. Como é que é essa situação? Como é que está a situação atual do PRTB? A situação nacional do PRTB, quando teve a intervenção e nós fizemos uma nova eleição
vencemos e colocamos Leonardo Avalanche como presidente nacional, ele traiu todo mundo, inclusive a família Fidesz. Ele traiu todo mundo, inclusive a família nuclear dele. Ele traiu todo mundo, inclusive o Estado, com verba federal, o pouco dinheiro que se recebeu na época da eleição do Papa Marçal em São Paulo. Eu afastei, eu rompi completamente com ele quando ele supostamente negociou o partido aqui em Minas Gerais. Porque não foi uma condicionante eu assumir a presidência, mas pelo menos indicar ou participar. Não. Fizeram um negociato aí e puseram debaixo do braço um determinado deputado do republicano. Assumiu e indicou a secretária dele como presidente, ou seja, colocou o partido debaixo do braço e a capital mineira aqui ficou discutindo entre Gabriel Azevedo e o Marcelo Ar. Aí nós vamos falar sobre o cenário mineiro. O Marcelo Ar ganhou na justiça e colocou o partido debaixo do braço também. Então o partido parou, aí eu vim para a roça, né? No bom sentido também, que eu precisei de vir, com a passagem do meu pai, e agora, voltando novamente, depois que teve umas brigas pesadas entre o Avalanche, apanhou lá dentro do shopping em Goiânia, vai o Mauro novamente para poder tentar compor. Aí ele veio me ameaçar. Eu ia ser preso pela Polícia Federal. Aí eu mesmo chamei, fiz vídeos, chamei a Polícia Federal, enfim. O Avalanche foi expulso do PRTB, já está registrado no primeiro ofício, salvo engano, em Brasília, e está aguardando o TSE publicar um novo diretório nacional, que é muito favorável ao atual presidente, doutora Mauritinho, ex-presidente do PROS, né? Muito capacitado, e formalizar um novo diretório, que o diretório vai nomear a nova executiva. Isso está para se resolver, mas a gente sabe, né, Alfredo, depende muito dos caciques regionais. TSE nós não teremos dificuldade, não. Nós temos bons relacionamentos lá. Agora, sobre a relação, a proximidade da viúva Aldineia, uma figura que eu respeito muito, fiquei muito sentido, inclusive, de terem atraído, porque traíram ela e a família, e eu tinha garantido que ia dar certo. Então, assim, eu tive um desgaste enorme naquela época. Espero que a gente tenha sucesso agora em nível nacional e aqui em nível estadual. Qual é a leitura que você faz? O Marçal já é pedra descartada, né? O Marçal não faz mais parte do PRTB, entendeu? E as pessoas continuam ligando o PRTB ao Marçal. Veja como uma ação acaba comprometendo toda uma história. Agora, eu queria que, quando você falou da situação da mineração, ontem eu coloquei essa matéria aqui, uma das razões do mergulho do Zema está no episódio da mineração, faz com que o Zema mergulhe. Mas qual é a sua leitura do quadro político aí de Minas Gerais? Porque nós, brasileiros, de repente nós nos tornamos especialistas em política norte-americana e não conhecemos a política do nosso quintal. E é por essa razão que eu estou convidando o Quintão para que ele explique, explane, mostre claramente como está a situação política aí em Minas Gerais, e você pode falar com toda a tranquilidade, não irei atrapalhá-lo, certo? E se as pessoas tiverem alguma pergunta, depois façam, que o Quintão irá responder. Mas eu quero que vocês entendam que o Quintão fará uma leitura geral do quadro político de Minas Gerais. Eu tenho algumas divergências com o Quintão, mas é por isso que se forma a vida. Mas vamos lá, Quintão, qual é a sua leitura do quadro político de Minas? O Rodrigo Pacheco, como é que está? O Rodrigo continua sendo candidato a vice do Lula. Como é que está toda essa história? Conte tudo para a gente. Pode ser bem didático e bem pontual e bem direcionado.
Quanto tempo eu tenho para falar? Não, você tem, digamos aí, bom, se você é bom de prosa, se deixasse 10 horas você falaria. Mas vamos fazer o seguinte, você vai falando, vai Aí você me posicionando. pergunta. Isso, Tá, beleza, vai expondo isso aí. Para começar, hoje nós temos um candidato oficialmente declarado com potencial de crescimento, que é o candidato Matheus Simões, atual vice-presidente, vice-governador, vai assumir interinamente em abril e está pontuando pouquíssimo. Ele era do Novo e foi para o PSD, de dado recentemente, uma das maiores siglas do país, ou a maior, em número de prefeituras, muito forte, nunca sabe. Ele foi do PSD para o partido Pacheco, vou deixar o Pacheco de lado por enquanto. E vai assumir interinamente em abril. Ele tem apesar de estar com baixa, aparecendo com 1% ou 2%, não sei, ele tem o Marcelo Aro, que é o secretário de governo do Zema, que é um articulador nato, fortíssimo, inclusive ele tem a maioria da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ele é um propenso adversário do MDB, do Gabriel Azevedo, que pleiteou a prefeitura na última vez, e sonha ser prefeito de Belo Horizonte. Gabriel Azevedo vai para deputado federal, tudo indica, isso são conjunturas, né? E volta para concorrer à prefeitura. O Marcelo Aro está construindo para levar o Zema à presidência, acredito que talvez não seja presidente, mas ele pode entrar como vice, no último caso ele vai para o Senado. Mas eu acho que seria um bom vice-presidente da República. E o Marcelo Aro no Senado vai costurar para voltar e ganhar a capital mineira do MDB. Desse lado, eu só citei um candidato a governador por enquanto. Nós temos da direita, nós temos o Cleitinho, que é do Republicanos, um partido muito interessante, o mesmo do Tarcísio, mas tudo indica que ele vai ser rifado, nada contra a senhora fria, rifado a qualquer momento. Ou ele vai ser rifado por composições de caciques que o apoiam, ou um cacique o apoia, vou evitar nome, ou ele vai ser rifado pela própria justiça, porque ele é bom para o legislativo, executivo é outra coisa. E ele bate muito, já começaram a bater nele, e ele vai desgastar, e eu acredito que nem candidato ele vai ser. Essa é a minha leitura. Nós temos o Nicolas Ferreira, se vier, vem com força total. Que mais uma vez foi eleito na minha chapa quando nós concorremos à majoritária. Eu não tenho qualquer contato hoje. Mas o Nicolas, se vier, ele vai deixar de fazer vários deputados. Ele tem que ser, a meu ver, candidato a deputado e puxar um tanto com ele. Tá? Então, o Nicolas está fora, a meu ver. O Cleitinho diz que ele nem participa do cenário aqui, porque o Cleitinho aparece com 50% dos preferidos, mas não tem outro. Então, nós temos lá, vamos lá, Matheus Simões, e tem o Calil, que foi para o PDT, do Marcelo Lupe, só me engano, tá. Carlos Lupe. O Calil foi com quem nós concorremos majoritária à época e perdemos, ficamos em segundo lugar, mas acredita-se que ele não tem potencial para vencer, não. Vai depender. Mas não tem outro nome da esquerda. O nome da esquerda, o nome do PT, para Minas Gerais, se chama Marília Campos, atual prefeita de Contagem. E ela já declarou oficialmente que não vai ser visto Pacheco, não vai ser visto ninguém. Ela pode ir ao Senado. Como é que ela vai deixar a prefeitura e arriscar? Então, ela deve ir para o Senado, uma das cadeiras do Senado. Mas deve ir ela para o Senado, Marcelo Aro para o Senado.
Não sei se o Zema vai para o Senado ou para a vice-presidência, mas é um nome forte para o Senado. E candidatos, nós temos o Calil, que ainda está costurando, vai depender de quem vai colocar de vice dele, e eu acredito que o Pacheco não vai entrar, pelas informações que eu tenho, nessas eleições. E eu, inclusive, defendo que ele que faça um acordo político, que ele vá lá para o STF e afaste-se, com todo respeito aos políticos, de Lula nesse momento. O Habib sabe muito mais que ninguém como está vindo essa pressão externa, lei Magnitsky aqui, mas diz que vai mais lei Magnitsky para lá. Então, Pacheco não é o momento dele se expor. Ele é novo, ele tem 50 anos, 5 anos mais novo que eu, uma capacidade incrível, um poder de comunicação e muito capital político, muito capital financeiro, mas popularidade zero. Eu até gostaria que ele fosse eleito, né? Mas fez uma opção lá em cima, nós sabemos muito bem disso, e se queimou nesse momento. Mas daqui a 5 anos ele pode concorrer a alguma coisa. Inclusive, ele pode voltar a ser conservador, que é o caminho dele, não é esse caminho que ele optou. O Pacheco não deve participar. Então, nós temos hoje o Matheus Simões, que é difícil de levantá-lo. Para levantá-lo, terá que colocar um vice do PL, talvez, tem o Domingos Sá, não sei, que é presidente do PL estadual, ou algum outro partido que chame, que conte com o apoio do Bolsonaro, que você falou agora. Fale bem ou fale mal, Bolsonaro é o maior líder da direita do país. Se ele vai ser candidato à presidência da República, eu também discordo de você, talvez por falta de divergências e fontes de informação também, né? Eu acredito que não. Eu nem sei se Lula vai concorrer à presidência da República. O ideal é que não tivesse nenhum dos dois, a meu ver. Tem Eduardo Bolsonaro, que é um nome fortíssimo. A Michelle deve ir para a vice-presidência ou Senado. Minas está nessa situação. Fica difícil de fazer essa previsão até dessa conjuntura atual, porque política muda muito. Nós temos dia 20 de março a dia 5 de abril, salvo engano, a janela partidária. Até lá, tem processos que vão estourar. E dizem que gente da esquerda já estou vendo que vai cair. E gente da direita também vai. No caso da mineração, tem 3 pessoas presas e dizem, né, que tem aí ligação com o deputado cabeça de chapa, com quem nós participamos majoritário. Então, o cenário é mais incerto do que a normalidade. Vai depender de vocês aí, do Eduardo Bolsonaro. Eu sei que o Trump não está vindo por causa da família Bolsonaro somente, não. Ele está vindo que queriam restringir, e estão insistindo, as redes sociais. Sabe? Censura e aqui no Brasil, como na América Latina, tentar frear o crescimento do comunismo, que vem da China, dos tigres asiáticos, com força total. E não vai ser fácil. A nossa esperança, infelizmente, é que o Trump venha, continue firme para que possamos reacender a chama de esperança aqui no nosso país. Cenário de Minas, incertíssimo. Tem que ter um Matheus Simões para levantar, tem que ter Bolsonaro, Nicolas do lado dele, aí sim é um candidato da direita de potencial e competitivo. Bom, muitas vezes, né, Quintão, as pessoas não querem escutar avaliações distintas. O grande enigma nosso do campo conservador
é entender que a política não é feita como nós queremos, mas como ela é possível. Eu, particularmente, tenho até uma precaução muito grande, porque quando a gente fala de política, eu digo para vocês, nós não podemos ver política como torcida de futebol. Essa é uma questão. E isso é um erro nosso. Agora é o seguinte, o Júlio Rocha fez uma pergunta aqui para ti e eu vou compartilhá-la. Prezado Carlos Quintão, e o Bruno Engler do PL não está representativo em Minas? O Bruno Engler teve, né, o cabeça de chapa na época, nós tivemos um desgaste, e eu acredito, ele tem muitos seguidores, resultado dessa onda do Bolsonaro à época, mas eu prefiro me abster de falar nesse momento, porque ele é um jovem que tem muito a aprender. Se ele tivesse me ouvido, nos ouvido, ele seria prefeito, eu vice e Bolsonaro presidente da República. Simples assim. Eu falei, Bruno, no último dia que eu poderia afastar, ele fez uma proposta para, olha, nós vamos perder a maior oportunidade da vida. Eu conheci seu avô, se eu estivesse vivo, eu não deixaria você fazer isso. Nós vamos perder Belo Horizonte. E Bolsonaro vai perder a presidência da República. Então, o Bruno Engler tem sim, basta ver o tanto de seguidor que ele tem. Né? Mas tem uma questão aí da mineração, que entrou foi areia, né? Foi minério. Tem 3 presos. Imagina a delação. Não sei se ele está envolvido ou não, mas andava do lado dele. É isso que a imprensa fala. Eu não tenho qualquer relacionamento com ele, mesmo porque ele nunca quis, né? Nós nos afastamos completamente. Então, eu não tenho mais o que falar dele, eu prefiro me abster. Bom, nós teremos aí o ano que vem, como disse o Quintão com muita propriedade, nós teremos até março do ano que vem para que as melancias se acomodem na carroça, né? E aí que nós teremos os quadros políticos e teremos os cenários políticos definidos aí em Minas, né, Quintão? Sim. Nós teremos até, salvo engano, dia 5 de abril. Abril, 5 de abril. A janela é 5 de abril. Tenho que confirmar aqui, eu acho que do dia 20 de março a 5 de abril. Mas eu acho que, eu entendo, e eu acredito que antes disso, a janela partidária vai ter uma mudança de pessoas que podem vir para um partido, né, mudança de partido, etc. e tal. Mas antes disso, a dúvida é a seguinte: quem que vai ficar limpo, da esquerda ou da direita? Então, eu acho que antes, eles estão falando, janeiro vai explodir. Porque o judiciário, o Ministério Público, não quer dizer que eles são anti-PT, eles são petistas ou são bolsonaristas. Eles não querem radicalismo, ninguém que bata nele. Inclusive, eles fazem um trabalho aqui em Minas muito bem feito de investigação. Então, as instituições, tanto a Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Civil, enfim, estão fazendo o trabalho e tem coisa para explodir. Já está mais ou menos desenhado aí, né? Tem 3 presos da mineração e do INSS. O que mais vem, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui, deputados federais, estaduais e distritais terão 1 mês para trocar de partido sem risco de perder o mandato atual por infidelidade partidária. É a janela partidária que, pelo calendário, ocorre entre o início de março e o início de abril. Não definiram aqui, não estão definidas as datas, apenas essa informação, entendeu? Oscila um pouco. Meu caríssimo Quintão, foi um prazer muito legal essa viagem.
nós teremos muitas outras possibilidades de irmos acompanhando. Inclusive, eu acredito que nós poderemos manter uma frequência disso, porque Minas é uma incógnita e nós precisamos clarear Minas. Inclusive, esse seu trabalho que você está esperando para definir datas, né, de fazer e de estruturar no máximo de municípios possíveis, porque o grande problema da direita é a falta de capilaridade para construir alternativas, né, Quintão? Exatamente, exatamente. Eu conto com a sua participação, inclusive, na nossa rádio web. No nosso canal agora, que é de Interlocução Brasil, nós fizemos uma adequação, você até indicou, os profissionais hipercompetentes, Interlocução Minas Gerais, vamos focar nas regiões mineradoras, no Vale do Mucuri, no Vale de Jequitinhonha. Eu estando à frente do PRTB ou não. Se estiver à frente do PRTB, eu pretendo fazer 300 executivas até abril. Vou ter que trabalhar muito. Se eu não estiver à frente, eu vou entrevistar 100 prefeitos no mínimo. Então, tá bom. Então, iremos conversar do nosso canal. Muito obrigado. Não, e vamos divulgar o teu trabalho, porque você é um figuraça. Eu gosto do Quintão por causa que ele é aqueles mineirões bem tradicionais e que eu falo com toda tranquilidade, porque eu sou apaixonado não só por Minas, mas sou apaixonado por uma mineira de Minas. Um abraço, Quintão, até a próxima. Você voltará logo, hein? Um abraço a todos, obrigado mais uma vez pela participação. Um abração, um grande abraço. Esse foi nosso amigo Quintão, e aí nós vamos embora, que continuamos com as notícias pelo mundo. Obrigado, Quintão, até a próxima, meu amigo, meu irmão. Esse foi o nosso querido Quintão.